Olá, meu nome é Gustavo Lima, especialista em medicina tradicional chinesa, saúde integral, autor de livros, e eu vou trazer um assunto muito importante, são sobre 5 fases do luto e que eu vou chamar de 5 fases da transformação, porque eu vou relacionar esse assunto com a medicina chinesa, vou fazer uma leitura única, esse é um material super exclusivo, não tem nenhum livro, é parte da minha experiência como profissional da área de saúde, como escritor, e ele é muito importante porque ele traz a síntese do nosso trabalho, tá? Na cura acupuntura. A gente acredita que todas as pessoas podem transformar a doença, a dificuldade que elas estão passando, a perda, o luto, em saúde. Elas podem transformar isso em transformação pessoal, em força e vitalidade. E esse vídeo é para te ajudar nisso. Então a gente vai falar de um assunto muito pesado. Espero que se você estiver passando uma perda, alguma coisa, você possa aproveitar as informações para passar melhor por essa situação. Mas eu também quero trazê-lo de uma forma leve, porque ao mesmo tempo que a gente tem perdas, a gente tem sempre a possibilidade de transformar, de crescer, de ir além de tudo que está acontecendo e transformar a nossa vida e a vida dos outros. Essa teoria das 5 fases do luto foi desenvolvida por uma psiquiatra chamada Elizabeth Kübler-Ross. Tá? Ela foi uma psiquiatra especializada em cuidar de pessoas que estavam pacientes terminais. E ela desenvolveu essa teoria. É uma das teorias, não é a única, e nem todo mundo passa pelas 5 fases na mesma ordem. Mas eu vou colocar ela aqui, essas fases, na mesma ordem que a doutora falou, e relacionando com a medicina chinesa, com os 5 elementos. A primeira fase, depois do choque, a primeira coisa que costuma acontecer depois do choque, do luto, da perda, da dificuldade, é o sentimento de negação, tá? De que não querer o que está acontecendo, de não acreditar, de falar que isso não é verdade. Tá? A pessoa que às vezes recebe uma notícia de um diagnóstico e fala, não, esse médico tem que estar errado, ou tal pessoa realmente não faleceu, não acredito o que está acontecendo. Vocês já devem ter visto isso, né? Ou numa situação de uma recessão, não, essa recessão não está acontecendo, os economistas estão loucos, a minha vida está normal. Então, assim, é uma situação onde a pessoa nega. Essa energia tem muito a ver com a energia do rim, que na medicina chinesa tem muito a ver com o elemento água. Tá? A pessoa vai para dentro, ela se fecha no sentido de negação, não quer ver aquilo que está fora. Passada a negação, quando a pessoa não consegue negar mais, ou quando ela se abre para o próximo movimento, o que costuma vir é a energia da raiva. A pessoa sente raiva, inquietação, não aceita aquilo mais. Não, está acontecendo isso mesmo, mas está errado, não pode ser, tem que estar acontecendo, tem que ter uma saída, que raiva desse governo que me colocou na recessão, que raiva de tal pessoa. A pessoa às vezes toma até atitudes de muita hiperatividade ou de muita agitação, a pessoa fica nervosa mesmo. Claro que cada pessoa tem um grau, né? Às vezes a pessoa fica só um pouquinho, passa rápido para esse estágio, às vezes a pessoa nem toma consciência. Mas é comum, depois da negação, a pessoa entrar na raiva. A raiva na medicina chinesa tem muito a ver com o elemento do fígado e da vesícula. O elemento madeira, esse elemento que tem muito a ver com essa vitalidade de ir para frente, até positivo sentir raiva. A raiva ajuda você a ir para fora e talvez tomar atitudes que sejam importantes. Mas se você toma as atitudes com raiva, é perigoso, você pode até se machucar ou machucar alguém. Então tem uma sutileza aí. Passada a energia da raiva, a emoção da raiva, a emoção que costuma vir é a da barganha. No caso de uma pessoa que faleceu, de um luto, não tem como você ter raiva da situação. Aí as pessoas já começam a ter aquele sentimento de barganha, de tentar pedir algum tipo de oração, pedir algum favor. Isso é mais fácil de perceber quando a pessoa está sofrendo a situação. É como se eu tivesse, por exemplo, uma situação de uma doença, né? E eu começo a negociar. Poxa, Pai do Céu, deixa eu pelo menos viver até eu ver a minha filha fazer tantos anos. Deixa eu pelo menos passar por essa situação. Se eu rezar 1000 Ave Marias, eu vou conseguir, sei lá, alguma graça. Enfim, a pessoa tenta negociar, barganhar com aquela situação. Essa energia na medicina chinesa tem muito a ver com base e com pâncreas, tá? O base e o pâncreas é o elemento terra. Ele tem muito a ver com a atividade mental. Entre a barganha, que é essa fase agora, e a próxima fase, que é a fase da depressão, existe um ponto muito importante. Se a pessoa passa bem pela barganha, se ela consegue começar a transformar essa barganha não numa negociação, digamos assim, que não entenda da realidade, mas que traz esse fator de realidade, que busca entender o que é possível dela fazer, o que ela pode fazer para melhorar, ela entra na depressão, na tristeza e sai da tristeza para a fase seguinte. Mas sendo uma barganha muito, digamos assim, irracional, uma barganha muito infantil, ela provavelmente entra no próximo estado que é a tristeza, que é a depressão, e às vezes ela pode ficar presa na depressão, tá? Esse é um ponto importante, porque quando a pessoa entra no estado de depressão e fica presa, não consegue sair,
né, vira uma doença mesmo, ao longo do tempo, a pessoa fica incapaz de fazer as atividades dela, fica incapaz de cuidar de si mesma, cuidar das pessoas que às vezes estão ao redor dela, que ela já cuidava antes, é importante procurar um profissional. Mas o que é mais usual, o que é ideal, é que a gente entre naquele processo de tristeza, de introspecção, né? Fique triste mesmo. Eu lembro que quando eu tive uma perda do meu avô, eu passei por todas essas fases e a forma que eu vivi a depressão foi ficando um período comigo mesmo, chorando tudo que eu podia chorar e deixando essa tristeza vir e passar. Quando a pessoa consegue entrar na tristeza com o elemento do pulmão, do metal que vai para dentro, né? A gente inspira com o pulmão, né? Traz o ar para dentro, e depois expira, vai para fora. Quando a gente consegue sair da tristeza, a gente entra no quinto estado, que é o estado da aceitação. A aceitação é uma síntese, é você entender tudo o que está acontecendo ao seu redor, entender essa perda, entender o luto, entender o que ele te tirou e o que ele pode te trazer, entender que você tem energia para isso, entender que você tem os recursos mentais para reprocessar, entender que você pode ir para dentro e encontrar os recursos internos para conseguir ir além. Aí você entra nesse quinto estágio do coração, do Shen, tá? Que é o estado da aceitação. O coração da medicina chinesa, o Shen, o elemento fogo, é como se ele fosse um monarca que equilibra todos os outros elementos, ele gerencia as emoções. Então, nesse estado de aceitação, você já está com os recursos para ter passado, ter se transformado, como fogo, né, que transforma os elementos, e ter se transformado numa pessoa melhor, apesar dessa perda, apesar dessa força ruim que aconteceu, se transforma ela em uma força positiva. Eu estou colocando materiais aqui embaixo, os meus livros, outros conteúdos para te ajudar. Eu gostaria de agradecer todas as curtidas, as pessoas que estão apoiando esse canal, apoiando essa iniciativa, tá? De agradecer de coração e nos vemos no próximo vídeo. Muita, muita luz.